Bem-vindo, comunidade em diálogo. Estamos aqui novamente no nosso terceiro episódio. Eu e meu amigo, meu companheiro, Leandro Mota. Hoje trazemos um convidado especial, um convidado com uma bagagem um pouquinho diferente do nosso último convidado, né? Que esse é o nosso objetivo, né? Esse é o objetivo do nosso podcast, trazer várias opções aí de conhecimento, várias opções terapêuticas dentro da dependência química. E o convidado de hoje, ele tem uma bagagem aí de aproximadamente 20 anos, já dentro da dependência química, trabalhando não só com dependência química, mas com saúde, especial. né, mas com saúde mental, Sim, né, desenvolveu aí ao longo da sua carreira, né, a questão da saúde mental, né? Ele já passou por várias modalidades terapêuticas. Em 2007, ele iniciou com um projeto de uma comunidade terapêutica chamado The Way, que se estendeu até 2018. Então, foi um projeto aí de mais de 10 anos, né, atuando dentro da área. E depois ele partiu para um novo segmento, que é a residência terapêutica. E a gente fica muito feliz, né, já do nosso terceiro episódio, de trazer uma nova modalidade, né, de tratamento, né, para o dependente químico. E a gente quer saber um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho mais de como o nosso convidado ele trabalha dentro dessa modalidade terapêutica. E o Leandro já conhecia ele há algum tempo, falou muito bem dele, só teve boas referências, e a gente foi levantar o currículo dele e a gente ficou lisonjeado de ter ele aqui conosco. O nome dele, Carlos Eduardo Zaccardi, mais conhecido como Kaká. Muito obrigado, Kaká. Muito obrigado. Imagina, que é isso. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Mota. Boa noite, Dr. Pablo. Eu que me sinto lisonjeado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E sim, o Mota, a gente se conhece há pouco tempo, digamos assim, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. Muitos amigos em comum também. Uhum. E a gente acabou conversando e temos muita coisa em comum também, né? Muito tempo na área. Eu vim conversando com a minha esposa durante o trajeto, e quanta coisa passou, né, de lá para cá, de 2008 até o presente momento, né? E toda essa transformação, né? Aquilo que a gente tinha conversado na reunião, né? Sobre essa mudança, né, de um olhar diferente para o cenário da dependência química. Sim. Não somente para o elemento, o adicto, o dependente químico, mas para toda a dinâmica de um contexto familiar, né? E aí passar por todos os prejuízos sociais também, né? Sim. Uhum. E olhar para um contexto geral e pensar de maneira realmente mais humanizada e individualizada o que a gente entende hoje de tratamento para dependência química, né? Então, estou muito feliz por estar aqui, obrigado mesmo, é uma honra pensar que há 20 anos, 18 anos atrás, eu estaria aqui hoje com uma grande responsabilidade de trazer não só a mensagem, mas essa visão mais técnica, né? Era impossível, né? E hoje a gente está aqui. E aí, falando um pouquinho, né, da comunidade em diálogo, o diálogo representa a reunião, né, de 2 ou mais pessoas para debater ideias e chegarem num consenso. E é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Obrigado aí. Obrigado mesmo. Exatamente. Eu sou suspeito de falar porque, assim, o Kaká, desde que a gente se conheceu há pouco tempo, como ele próprio disse, mas, assim, o que me chamou muita atenção, a maneira como ele trabalha, mas é a questão de amorosidade e humanização. Acho que tem várias pessoas hoje que são qualificadas para o trabalho em relação à dependência química, mas a questão que existe também, se realmente não tiver uma questão amorosa dentro do trabalho, acho que qualquer área de trabalho precisa ser assim, dessa forma, mas se não tiver realmente uma questão amorosa, dedicação, talvez o trabalho ele seja passageiro. E acho que por isso que você desenvolve um trabalho há tantos anos aí, de uma forma bem amorosa, onde você foi se moldando, que me chamando a atenção, tanto minha e do Pablo, foi também a mudança
né? Da forma como você começou a trabalhar, entrou dessa área, começou a trabalhar, e a maneira hoje como você se moldou e se adaptou dentro dessa área também nos chamou a atenção, nos atraiu para poder trazer você aqui e trazer suas experiências, né? Então foi muito bacana isso. Isso mesmo. É a questão né, que o Leandro colocou, de se moldar, né, de melhorar, de evoluir, né, de procurar sempre o melhor, né, de estar estudando, de estar crescendo dentro da área, né? Você começou dentro de uma modalidade terapêutica, né? Saiu daquela modalidade, procurou crescer dentro da área da dependência química. Hoje está trabalhando de uma outra forma. Não que aquela não seja a melhor forma, né? A gente sabe que hoje a gente não tem a melhor forma de tratar um dependente químico. A gente tem várias formas para tratá-lo. Mas você cresceu, né? Você evoluiu dentro da dependência química. Isso que é um diferencial, né? Isso que nos chama a atenção. Muito. Porque a gente vê que a gente conhece profissionais aí que estão na área há tanto tempo, mas fazendo a mesma coisa, né? A mesma coisa, e aí o cara fala que não tem melhora, que não tem mudança, porque faz a mesma coisa. É legal você dizer isso, e quando você diz assim, não existe uma melhor maneira de tratar o paciente, a melhor maneira de tratar um paciente ou alguém que apresenta o TUS, que é o transtorno por uso de substância, é o que faz sentido para ele naquele momento. Isso. Né? Então, por exemplo, as clínicas, os trabalhos nos tratamentos convencionais, né, no sistema isolacionista, por exemplo, ele faz sentido para muitos pacientes naquele momento. Né? Então, quando a gente fala de pacientes com crises agudas ou pacientes, né, com situação de vulnerabilidade psiquiátrica que precisa de uma estabilização, a clínica ela é o ideal naquele momento. Sim. E num segundo momento, quando a gente pensa em continuidade, por que o grande número de reincidências, né, Mota? Né, das recaídas? Porque nesse primeiro momento de estabilização, quando o paciente passa ali, porque fazia sentido para ele, passa por uma clínica, e aí ele termina esse processo dele, o que vem depois? O que acontece depois? E não é por opção de recurso, porque a gente sabe, por exemplo, hoje que existem os CAPs, né? Especialmente o CAPS-AD, né? Álcool e drogas, existem os grupos anônimos, existem os profissionais independentes, os psicólogos, psiquiatras. Então, esses recursos, eles existem. Agora, o dependente químico, aquele que necessita de tratamento, ele precisa entender que o processo de recuperação é um processo contínuo. Então, ele precisa ter um nível de motivação para continuar, obviamente, depois de uma internação, esse acompanhamento, né? Não para por ali. Então, quando a gente pensa por exemplo, em residência terapêutica, que é o que está acontecendo hoje, a gente fala em gerenciamento de casos, a gente fala gerenciamento de casos através de equipe multi, né? E quem faz parte dessa equipe multi, né? O psicólogo, o psiquiatra, né? O enfermeiro, os ATs, né? Que é muito comum para acompanhamento, né? E terapeuta de família, né? Terapeuta familiar. Então, envolve, assim, uma rede de profissionais, né? Muito grande. Eu acho que o mais importante, quando eu comecei lá atrás, com 28 anos, eu já me coloquei numa posição de escuta. Né? E aí essa escuta ao longo do processo, ela foi se tornando uma escuta qualificada, que é o que eu acho que falta hoje, a escuta qualificada, né? Muito profissional quer falar, mas não tem essa escuta qualificada de ouvir a demanda, a necessidade do dependente, né? O que de fato ele precisa. Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? Muito bacana. Partindo desse pressuposto, como é que começou o seu trabalho dentro das comunidades terapêuticas? Né? Qual que foi o seu primeiro contato, até você montar a sua primeira unidade e tal. O que é essa história para nós aí, por favor? Mota, com 27 anos, eu percebi que o álcool, ele me trazia alguns prejuízos. E então eu resolvi passar por um processo de tratamento, de autoconhecimento e depois que eu saí desse processo, a convite de um colega,
caí, fui parar dentro de uma ambulância. Sim. E assim que começou o meu trabalho com dependência química. E ali eu precisei de desenvolver realmente uma habilidade de escuta, né? E de manejo também, de situações. Você fazia captação? Remoção. Remoção. Remoção para pacientes involuntário, né? Uhum. E foi uma experiência muito, muito rica, assim. Depois de um ano e meio trabalhando com remoção, eu, com mais 3 colegas, a gente abriu uma clínica, uma comunidade terapêutica. Né? Daí começou. Depois eu fui para solo, aí abri a The Way e fiquei esse processo. E aí eu vi até o segundo episódio de vocês, o processo é esse mesmo. Trabalhando dentro da lei, comunicação, Ministério Público, né? Com equipe multi, né? Grupos. O recém-chegado, né? O pós-45, pós-90, o grupo do AA, a TRE, né? Uhum. Culpa, vergonha, raiva, medo, né? E vendo o episódio 2, cara, passou um filme na minha cabeça, eu lembrei de tudo. E tem muita história, né? Então eu tive essas 2 unidades. Aí abri uma unidade em Cotia, da The Way, e abri a filial no interior, em Prudente. Uhum. Fui para lá e morei lá durante 8 anos. Sim. Bom, depois encerrei, né? Ambas as unidades, aí continuei no meio, trabalhando na área mais como orientador familiar, fazendo alguns acompanhamentos terapêuticos, e depois voltei para São Paulo, e aí a convite de um colega também, coordenei uma RT, e fui entendendo realmente o que era aquela dinâmica de tratamento, né, uma visão mais humanizada, mais individualizada, e, bom, e aí surgiu a ideia da Ibirá, né? Exatamente. Então essa foi sua migração, vamos dizer assim, né? De uma modalidade de tratamento para hoje, em si, a forma que você acredita e a modalidade que você trabalha dentro do seu centro de habilitação. Então essa foi a migração, saindo realmente aí da The Way para depois passar para uma residência terapêutica. Sim, exatamente. Exatamente assim. Entendi. E uma frase que me chama a atenção, que eu acho que é bacana, é que a escuta que acolhe é mais potente que a fala que impõe, né? Sim. Então, hoje, assim, no dia a dia, no cenário da RT, da residência terapêutica, não é a minha vontade que deve prevalecer, não é a vontade da equipe, né? Sim. Mas aquilo que o paciente entende que é importante ele fazer naquele momento. Então, a gente está falando de acompanhar esse indivíduo, não somente no sucesso da sobriedade, mas na reconstrução de vínculos sociais. Uhum. Só que é um trabalho complexo, porque quando a gente olha para os prejuízos, quanto maiores são os prejuízos cognitivos ou os prejuízos nos vínculos sociais, mais paciência e mais cuidadoso a gente precisa ter, porque daí envolve uma questão, né, de estabilização também de algum possível transtorno que vem acompanhado da dependência. Sim. Né? O contexto familiar também a gente precisa trabalhar em cima disso, mas que ao mesmo tempo que exista um afastamento responsável, uma aproximação também responsável, porque a gente, né, sabe que tem a correlação da codependência. Sim. Então é um trabalho complexo, é um trabalho que a gente precisa segurar na mão desse indivíduo e ajudá-lo a abrir portas de autonomia. E não é fácil, né? Porque assumir um protagonismo mesmo para um dependente químico sem o uso, né? Precisa desse monitoramento, digamos assim, né? Dessa supervisão ou desse gerenciamento de caso, Sim. desse cuidado. Mas ele precisa ter um nível de motivação para isso, entender que sozinho ele não consegue, né? Exatamente. E isso você começou a perceber quando que você terminou, você estava na comunidade, né, encerrou suas atividades, aí você ficou trabalhando por um tempo solo, né? Atendendo famílias, atendendo pacientes. E aí você depois foi chamado para trabalhar numa residência, que era de um conhecido seu. Você já tinha conhecimento desse tipo de trabalho? Ou você foi conhecer lá dentro dessa residência a proposta? A proposta, né? Eu conhecia de ouvir falar, né? Porque existem poucas residências terapêuticas em São Paulo, né? Não são muitas. Mas fui conhecer mesmo no dia a dia lá. No dia a dia, lá. E me chamou muito a atenção, né? E me chamou a atenção porque é algo realmente que
que se aproxima muito se aproxima muito não, se aproxima real da continuidade do que eles precisam, porque é o que falta. E aí a gente, porque qual que é a ideia da residência terapêutica? É interromper as internações, não é? Então, Exatamente. as internações. Era por isso, desse pressuposto que eu gostaria de te perguntar. Qual que é a diferença de um tratamento de uma comunidade terapêutica clínica / clínica e uma residência terapêutica, no seu ponto de vista? Situações, né? O tratamento de uma internação convencional, como eu disse no início do nosso encontro, do nosso bate-papo, ela serve para aquele paciente, atende a necessidade daquele paciente que está numa condição mais de crise, que oferece risco para ele ou para terceiros. Isso. Né? E ponto. Ali dentro daquele perímetro de uma instituição, não existe situações de cotidiano, de vida. Sim. Né? Por mais que digam que sim, não existe. Na residência terapêutica, que dá o direito para esse residente, num segundo momento, nessa transição, que dá o direito dele reconstruir esses vínculos que eu digo, né? E abrir essas portas de autonomia, coloca esse indivíduo, essa pessoa, em situações que eu não diria nem de teste, mas situações reais de vida, e que se ele não tem essa equipe multi balizando ali o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer, no sentido mesmo na diminuição dos fatores de risco e aumento dos fatores de proteção, né, fatalmente ele vai se submeter a uma reincidência. Então, o que eu vejo de diferença é isso, é a gente trabalhar, veja, a recidiva ou a reincidência ou a recaída, ela faz parte do processo, né? Exatamente. Ela faz. Eu costumo dizer que, assim, que tropeço também é passo. Sim. Então, a gente precisa entender que vai precisar passar por situações, por experiências, para aprender com aquilo, né? E aí a gente pode falar aqui, por exemplo, sobre a metacognição, que é a capacidade de monitorar sua própria consciência, que eu acho que falta um pouco para pro adicto ou pro depressivo, e de uma certa forma essa questão da metacognição, ela foi prejudicada em razão do abuso de substância. Sim, sem dúvida. Dizem porque dizem assim, eu tava num processo bacana de recuperação, caminhando, de repente eu recaí. Não existe de repente eu recaí. Parece para essa pessoa que de repente ele recaiu. Só que processo de construção, esse comprometimento, né, dessa capacidade de monitorar a sua própria compreensão, impediu dele perceber quais foram os gatilhos, né, quais foram realmente os sentimentos, né, porque daí a gente fala em manejo mesmo de emoção, o que levou esse indivíduo a usar. Então, basicamente, a residência terapêutica trabalha, digamos que com queda controlada, porque a recaída ela faz parte do processo, mais uma vez eu repito, mas tendo esse controle na queda, na observação de profissionais, torna a recuperação mais possível e esse aprendizado mais didático, digamos assim. Sim. Porque ele não está sozinho. Sozinho não existe queda controlada. Sozinho é uma queda e uma perda de controle e governabilidade. Aí a gente volta para onde? Para a internação, que é para a fase aguda, para estabilizar. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Então, assim, quer dizer que, só para a gente, né, como a gente está falando com a comunidade, né, para as pessoas poderem entender, né, melhor, então você recebe pacientes lá, o seu paciente, ele é um paciente que é uma busca espontânea. Então, é uma internação, sempre internações voluntárias. Né? Você nunca recebe um paciente que a família trouxe forçado, que a família quer que interna ele. Você não recebe um paciente, por exemplo, intoxicado, um paciente, por exemplo, desmotivado, que não tem nem noção do problema, do tamanho que ele tem. Então, assim, né, esse modelo, ele é para um paciente que está motivado a se tratar. Ou que, de repente, sai,
né? Uma internação. Uma internação, Sim. né? Fechada ali, no regime fechado. E aí depois ele começa o processo, né? De reinserção, de reabilitação. Então, é assim que funciona a recepção desses pacientes. É isso. E vale lembrar, desculpa cortá-los, mas vale lembrar que o Carlos ele é proprietário de uma residência terapêutica chamada Ibirá Residência Terapêutica, né? A gente vai colocar algumas fotos, a gente acabou não falando muito, mas a gente vai falar sobre isso depois. Vamos Olá. colocar. Aí. O Carlos é proprietário da Ibirá, né? É um modelo de tratamento diferente, um local muito agradável. Então, assim, bacana porque além da experiência própria dele, ele também tem realmente um modelo de tratamento, uma residência terapêutica, e ele é proprietário, coordenador geral, então, assim, tem muita bagagem para isso. Verdade. Respondendo a sua pergunta, Dr. Pablo, sim, os pacientes eles precisam ter um nível de motivação para estar na Ibirá. Em sua grande maioria, eles vêm após uma internação. Sim, recebo pacientes que vêm em situação de ritmo de uso, só que a gente avalia cada situação. Então, hoje nós temos parceiros que dividem, né, caso a caso, né, e aí a gente baliza e identifica a necessidade, e se é realmente importante pro indivíduo estar na Ibirá, a gente recebe. Ocorre que, mais uma vez falando, né, sobre os prejuízos das relações, especialmente das pessoas mais próximas, que são os familiares, é um resultado, não tem para onde correr, realmente. A dependência química, ela atinge aí um número, tem até uma estatística, né? Sim. 11 pessoas ao redor do MD, eles são, de uma certa forma, atingidos, prejudicados, direta ou indiretamente. Exatamente. Então, aquele indivíduo que sai da clínica de uma internação ou está em ritmo de uso e a família, ou até mesmo eles, né, busca a residência terapêutica como um recurso, ele, na maioria dos casos, ele já não tem espaço para aquela dinâmica familiar. Não é? Ele não tem autonomia para conseguir, naquele momento, morar sozinho. Ele não tem independência financeira para poder se subsidiar. Então, a residência terapêutica, ela oferece essa condição, né, de um lugar que vai acolher de uma maneira humanizada, respeitando o lado humano desse indivíduo, para que a gente, mais uma vez, repito, consiga ajudá-lo a reconstruir os vínculos sociais. Para daí, nessa abertura de portas de autonomia, devagar com ele, respeitando o processo de cada um, em tempo ele consiga assumir esse protagonismo, que é o protagonismo responsável, que é o ideal, que é o que a gente busca como profissionais, né? Entendi. Para cada um deles lá. Entendi. Muito bacana isso, porque é legal e interessante falar da residência terapêutica, porque é um modelo que seja diferente de comunidade terapêutica, mas de alguma forma, com uma intervenção antes, analisando o caso, talvez fazendo realmente uma triagem antes com o paciente, que deveria ser feita até nas comunidades terapêuticas também. Acho que todas as modalidades caberia bem ser feito sempre uma triagem. Muitos não acontecem, mas ok, a questão não é essa. Mas é importante essa triagem de perceber e ter a percepção de que é possível, talvez, até tratar um paciente, mesmo que venha por uma desintoxicação, dentro de uma residência terapêutica, de repente. Ele consegue também ter essa desenvoltura, né? E aí, a partir disso, essa é a minha próxima pergunta também. Boa. O que vocês desenvolvem lá também dentro de atividades, né? Dentro da residência terapêutica, para também tratar não só pacientes que chegam para desintoxicação, mas como você propriamente disse, pacientes que estão ali para conseguir se desenvolver dentro da questão sociável, para começar novamente a se sociabilizar, a fazer parte da sociedade, né? Questão de trabalho, relacionamentos e tal. E o que vocês desenvolvem para que esse trabalho seja feito, né? Isso é bacana. Acho que assim, a gente poderia fazer um pouquinho mais dinâmico. Por exemplo, a gente poderia fazer por etapas aí. Por exemplo, o paciente que chega lá para vocês, né? A sua recepção. Quem que vai recepcionar esse paciente? De repente, assim, na questão da motivação. Como é que vocês trabalham a motivação desses pacientes, os profissionais que atuam na motivação desse paciente, né, para ele se empoderar, né, da questão do tratamento. E aí a gente vai
aos pouquinhos a gente vai falando de cada um. Acho que vai ser bacana. Pode ser, não tem problema não. Mas fica tranquilo. Mas se você quiser ir falando sobre a questão de como que você chega, os pacientes chegaram, Perfeito. intoxicação que você desenvolve lá dentro. Perfeito. Cada um vai... Assim, eu costumo dizer que é importante, quem recebe os pacientes, os residentes, sou eu. Eu faço questão de receber, eu faço questão de receber a família, porque normalmente eles chegam até nós, ou em um centro de tratamento, ou em uma instituição, através do familiar. Sim. Então a gente sabe que, dependendo do grau de intoxicação, né, da negação, dificilmente o residente, o paciente, ele vai solicitar o pedido de ajuda. Mas é importante eu conhecer, entender quem é o paciente através do olhar da família, né? Então a família, ela diz muito. Então ali eu consigo entender um pouco sobre quem está chegando e quem vai ficar sob nossos cuidados. Qual que foi a outra pergunta, Mota? O que a gente faz? Então, exato. E aí é o seguinte, num segundo momento, em conversa com o residente, eu preciso entender o que faz sentido para ele e o que ele busca. Isso. Tá? Eu acho que essa é uma premissa importante, porque, mais uma vez, não é o que eu espero ou o que eu acredito que seja importante. Primeiro, ouvi-lo no sentido do que ele espera para ele. Porque eu tenho pessoas, por exemplo, que me ligam, que chegam até mim, porque estão de férias, por exemplo, no trabalho, mas que tiveram um processo interessante em recuperação e passaram por um lapso, por exemplo. Sim. Esse paciente não é perfil de uma internação, né? Sim. Isolacionista, ele é um perfil de um paciente com uma RT ali, ele quer um ambiente que vai garantir para ele uma certa segurança, estabilidade emocional para que ele retorne para o trabalho, por exemplo. Então, eu preciso entender o que ele quer primeiro. Então, se é um paciente que vai permanecer, nós temos 3 opções, né? 3, não diria modalidade, mas curta, média e longa permanência. Então, numa curta permanência, muitas vezes o que a gente vai conseguir naquele momento é uma estabilização, né? Para ele se recuperar fisicamente. Ele já tem uma bagagem, um conhecimento do que ele precisa fazer, né? Muitas vezes frequenta um grupo de anônimos ou tem um padrinho, né? Passa regularmente com um psiquiatra, então ele já sabe o caminho, né? Agora, aquele que vai permanecer a médio ou longo prazo, a gente entende que ali a gente não vai oferecer só a questão da abstinência, né? A abstinência, ela é padrão, isso aí é praxe, né? Porque sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Mas aí a gente precisa avaliar mais uma vez, quais são os prejuízos, né? Por exemplo, a gente tem adotado com frequência a indicação da avaliação neuropsicológica. Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente vai mapear... Isso é um diferencial. Né? E é importante, né? A gente entende que para dependência química, ali deve ser o pontapé inicial. Sim. Porque você consegue ter... O Dr. Pablo, que é psiquiatra, pode dizer melhor do que eu. A gente sabe que hoje a dependência química, ela tem... Ela corre junto com alguma outra comorbidade, né? Então, ou ela... Inicialmente, o paciente já tem uma comorbidade, né? Já tem um transtorno, principalmente os transtornos do humores, né? Os transtornos de personalidade. E aí ele vai para dependência química. Ou ele, dentro da dependência química, desenvolve uma outra, né? Um transtorno psicótico ou algum outro transtorno. Então, e conseguir identificar, né? Dentro da avaliação neuropsicológica, isso é importante, é fundamental, porque consegue avaliar aspectos cognitivos, né? E isso ajuda até para prognóstico, né? E aí, posteriormente, para o acompanhamento medicamentoso, acertado, porque às vezes, Mota, a gente tenta exigir alguma coisa de um paciente, e cognitivamente falando, ele não vai devolver. Então, um exemplo agora que a gente pode colocar é do Whindersson Nunes, né? Sim. Que era um cara que tinha um problema com substância, desempenhava um trabalho bacana, mas foi descobrir dentro de uma internação que ele tinha, né, o TDAH. TDAH, exatamente. Né? Então, assim, aí agora, sim, o tratamento para ele vai ser outro tipo de tratamento, outro tipo de abordagem. Então, vai mudar totalmente agora o rumo da terapêutica dele. Exato. Então, a gente tem sugestionado e assim... Infelizmente, o SUS, por exemplo, ele não tem pessoas não conseguem
é muito escasso, né, esse tipo de avaliação através do SUS, tá? E aí a gente sabe que a gente teria que partir para o particular, né? E essas avaliações neuropsicológicas não são baratas, né? Então elas partem aí da casa dos R$2.500 e aí vai de profissional para profissional. Mas é o melhor dos mundos, porque daí a gente consegue avaliar, ter uma ideia melhor. E aí, com relação à abordagem, né? A gente trabalha muito com a questão da neuroplasticidade, né? Também. Que é Então, porque daí assim, e aí até assim, aí eu vou falar com a minha equipe, que aí todos os créditos são para minha equipe da Ibirá. Não preciso falar nome a nome, eles sabem quem são. Eu sou só uma parte muito pequena disso tudo. Então, tudo que acontece no dia a dia lá, eu devo muito a eles e eu tenho muito orgulho da minha equipe. E aí, a gente trabalha com arte-terapeuta, musicoterapeuta, né, psicólogo, né, e grupos terapêuticos, assim, muita coisa bacana acontece lá no dia a dia, sabe? Porque aí é desenvolver novas sinapses, né, criar novos hábitos, entende? Então, Exato. é isso. Inclusive, teve umas fotos aí, né? Tem. Se puderem colocar para nós, a gente até agradece. Temos umas fotos lá de Ibirá, né? Estrutura e tal, assim, bem bacana. Tudo é feito com muito cuidado, com muito carinho, assim, a gente tem tido o pessoal na musicoterapia, a gente tem tido, assim, um cuidado muito, muito bacana com tudo, assim, nos mínimos detalhes, né, então a gente tem a arte-terapia, né, que é a nossa profissional Glau Cardoso, sensacional. Sensacional, ela. Muito competente. E a gente tem tido uma devolutiva muito bacana dos residentes mesmo, que passam lá, né, dos familiares. É um trabalho muito, muito responsável, né? Legal. E aí a gente tinha até conversado sobre isso, né, Mota? Dr. Pablo, a gente tem que primeiro, como eu posso dizer, a gente tem que primeiro quebrar, desconstruir essa impressão, essa identificação negativa, porque muitos chegam na Ibirá já tendo passado por outros tipos de tratamento e experiências, né? Isso. Sim. E quando a gente fala em internação, especialmente a internação involuntária, que começa quando o paciente, a pessoa, ela é abordada e vai de maneira coercitiva de dentro de casa para a clínica, muita coisa acontece. Então, a gente já tem que desconstruir, porque o paciente, o residente, ele já chega desconfiado, né? Sim. Então, a gente já percebe esse distanciamento, e aí a gente tem que desconstruir isso para conseguir construir o quê? O vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico. E qual que é a nossa ferramenta? É a comunicação, é o diálogo. Comunicação, diálogo, para ir construindo esse vínculo, essa aliança terapêutica, porque daí construiu a aliança, daí tudo é possível, né? Tudo é possível acontecer. Perfeito. Eu acho. E o Pablo também tem, acho que, essa convicção de que se não tiver uma aliança terapêutica, mesmo ele sendo médico, né, for tratar um paciente, se não tiver uma aliança terapêutica, mesmo que seja um paciente Não vai acontecer. determinada enfermidade que ele possa ter, se não tiver uma aliança terapêutica, é inevitável, não tem como desenvolver, né, o terapêutico, realmente. Não, a aliança terapêutica, ela abre a porta, né? Ela abre a porta, ela abre o contato e é o início de tudo, né? Sem aliança, sem você criar o vínculo com o paciente. E a empatia, né? Não tem como ele conversar com você, ele se abrir para você, ele reclamar, ele questionar. Não tem. Isso não é só aqui dentro, né? Do tratamento, da dependência química. Isso é no nosso dia a dia. E a gente, né? Isso é no nosso dia a dia. A gente não consegue. E empatia, né, doutor Pablo? Muitos acham que, assim, que só é possível ter empatia pelo outro se passar pela mesma situação. E não é verdade. Não necessariamente. Eu não vejo dessa forma. Não. Que nem, por exemplo, a gente estava gravando um vídeo esses dias com a Glau, com a arte-terapeuta, falando sobre a importância da comunicação não verbal. Que é um trabalho realizado, por exemplo, através da arte-terapia e também da musicoterapia. Porque a fala, ela traz algumas travas, né? Sim. Alguns bloqueios, né? Então, se expressar também através de outras maneiras, através da arte, ajuda, né, nós como profissionais a identificar também alguma coisa ali. Sim. Só que para nós, só o fato dessa maneira de expressar já estar acontecendo já
já é sensacional. Mas precisa ter empatia. Se não tiver empatia, não adianta. Pode ser super qualificado, né? Ter feito milhares de cursos, faculdade, se não tiver empatia, não vai acontecer. E é o que você falou, né? A fala, ela traz algumas travas, né? E é um dos maus, né, do adicto, é não conversar, né? É não falar, é não se abrir, é não se expor. E através da arte-terapia, né, da musicoterapia, né, dos trabalhos manuais, né? A gente consegue, de repente, né, o profissional que tá ali do lado dele consegue identificar coisas que o cara não consegue expressar verbalmente, porque realmente tem dificuldade, né? A gente sabe que hoje o adicto ele tem dificuldade em conversar, tem dificuldade em falar, tem coisas, né, que ele não consegue se expressar, né? Não é nem dificuldade de falar, ele não consegue entender como que ele vai falar, o que está acontecendo com ele. E de repente ali, né, na arte terapia, né, ou na pintura, ou na escultura, no que for, ele consegue de alguma maneira acessar certos conteúdos ali que ele verbalmente ele não consegue. Não consegue. Agora, esse é um comportamento comum do dependente químico. Sim. O isolamento é o núcleo da doença. E essa dificuldade de conseguir acessar sensações, sentimentos e nomear é notória. E fez parte dessa janela toda de uso. Então, quando tira a droga e só resta o indivíduo, é natural. Não tem como a gente esperar que, de repente, ele vai começar a falar raiva, vergonha, culpa, tudo. medo. Não. Vai. Então, pode parecer bastante pesado o que eu vou dizer agora, mas chega para nós, eu vou replicar aqui o que eu ouvi, tá? Como um analfabeto emocional mesmo. Sim. Então vai passar por um processo de alfabetização. Faz muito aprender sentido. A nomear, aprender a sentir. Aí entra o TCC, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Situação, emoção e também. Comportamento, né? E a maneira como reage. Por isso a responsabilidade em relação às minhas ações, né? O que eu sinto, tudo bem, tá ali. Mas aí a regulação emocional. É passar por todo esse processo de regulação emocional, porque é a grande dificuldade do dependente químico. A droga não é... Eu falo isso diariamente. Às vezes eu sou até chato. Porque, né, às vezes a pessoa tá ali e ela acha, mas o meu problema não é a droga, meu problema não é o álcool. Não, o álcool, a droga, ela se tornou um problema maior. Não é? Mas eu preciso aprender a regular realmente as minhas emoções, aquilo que eu sinto. Porque normalmente amplifica, né? Ou sente de menos ou amplifica. Então essa regulação emocional que faz parte. Aí entra, né, vários fatores. A psicoterapia, a arte-terapia, a musicoterapia, processo medicamentoso, né? Percebe? A atividade física. Tudo é complementar, né? Mas vocês têm rotina. Tem um educador físico? Então, olha só que bacana. Na verdade, esse é um colaborador, é um homem já que está em processo de formação, ele está estudando, é universitário, em educação física, e eu abri essa porta de autonomia para ele. Que bacana, hein? Falei, vem cá. Que bacana. Grupo, vamos reunir o grupo, motivei o grupo, né? Chamei um por um, falei, olha, a gente vai fazer um projeto piloto aqui. Só que qual que é o objetivo? O objetivo é valorizar o indivíduo enquanto ser humano. Né? Não é nem para ibirar, porque se a gente for, né? Porque se a gente for parar para pensar, não é essa a proposta, né? E aí a gente promoveu esse encontro. Então a gente tem uma praça ali perto, a gente desce, vai os pacientes, ele faz um trabalho individual, circuito, e assim, é sensacional. A resposta, o resultado, você vê no cara, ele empoderado ali, é mais uma porta de autonomia. E esse é o nosso papel enquanto residência terapêutica. E é o que eu digo para eles também, cara, vocês precisam passar por aqui e entender realmente que aqui é uma casa de passagem. Vocês não podem se conformar de que aqui é o lugar de vocês, a casa de vocês. Aqui é um lugar de passagem. Então vamos, desde situações práticas como uma elaboração de um currículo, entregar, eu ponho os caras no meu carro, vamos entregar. Passo de lugar em lugar, entrega. E aí, como é que foi? Pô, como é que tá se sentindo? Tá preparado? Vai lá, sabe?
Então, esse é o nosso papel enquanto RT, é essa ajuda na reconstrução, na retomada de vida, na resignificação mesmo. Então, o cara também, se o cara está trabalhando, ele é ativo, ele trabalha e ele teve um lapso, né? E aí ele não tem, o que você falou, não tem indicação, né, de ficar no local fechado, numa residência fechada. Vocês conseguem fazer essa dinâmica com ele, de repente, de ele continuar o trabalho, continuar a vida, né? A gente consegue. Agora, a gente precisa... Como é que vocês fazem a gente precisa entender o contexto, né? A gente precisa entender a relação, né, desse indivíduo com a substância. A gente precisa entender quais são os efeitos, né, dessa relação com a droga, qual droga que ele consome, e a gente precisa balizar e traçar estratégias, né? Qual é o momento realmente mais delicado do dia para esse indivíduo. Então, sim, é muito possível, né? Dá para fazer isso. Agora, a gente faz supervisão também através de teste toxicológico, Sim, né, para monitorar. controle, né? Para monitorar. Mas assim, veja, o paciente, o residente, ele precisa estar motivado para isso. Ele precisa levantar a mão e falar, concordo, estou de acordo. Estou de acordo, Estou né? de acordo, claro. Não é uma porque imposição. assim, para estar na Ibirá, por exemplo, numa residência terapêutica, ele precisa querer. Já parte desse princípio. Depois entender que a adicção, de uma maneira ampla, trouxe grandes prejuízos para a vida dessa pessoa. Então ele precisa entender isso. E precisa entender que ele precisa estar abstinente. Porque senão ele se coloca em risco toda uma estrutura e nada vai acontecer. Então a gente faz esses acompanhamentos através de teste toxicológico, nós temos o bafômetro para quem tem essa relação com o álcool, né? E aí a gente vai balizando e vai monitorando. Claro que eu não costumo trabalhar com a mão no pescoço do paciente, né? É uma metáfora. A gente trabalha muito com vínculo de confiança, mas se a gente percebe que existe ali uma quebra de padrão de comportamento, porque a gente conhece, a gente sabe quem é quem ali, então tem uma rotina, e se em algum momento existe uma quebra de padrão de comportamento, liga um alerta e a gente vai sentar e conversar para entender o que está acontecendo e aí, em segundo, terceiro plano, a gente traçar algumas... Uma nova proposta. Né? Alinhamento de expectativa, mas sempre como medida protecionista, né? Mas é um trabalho complexo, porque quando o indivíduo passa por uma internação e dali ele recebe a alta, não sei, 3 meses, 4, 6, 9 meses, a gente fica 1 ano internado e do portão para fora, né? A gente não sabe, na verdade, quem sabe o que acontece é a família, quem tá junto ali, né? Então a gente tem um trabalho que a gente exerce que realmente demanda bastante. Aí a gente vê os efeitos da adicção, de que maneira a doença se manifesta no outro, né? E aí a gente precisa ficar muito atento e tomar muito cuidado com isso mesmo para protegê-los e proteger toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. É um modelo bem diferente em relação a isso, né? Porque o que dá para perceber na questão, como a gente falando sobre comunidade terapêutica, mas, assim, para a modalidade, é um trabalho, assim, bem mais intenso, né? Bem mais intenso, com muito mais atenção, precisa ter um pouco mais de manejo. Porque dentro das comunidades terapêuticas, para quem talvez não tenha ouvido falar sobre o assunto ou não, mas quem já tem dentro do assunto, a comunidade, chega lá um paciente para desintoxicação, ele já tem, lá dentro tem uma rotina específica, onde quase todos os pacientes têm que seguir a mesma rotina, e acabam fazendo isso até o final, talvez até o final do tratamento, é um processo. Exato. A modalidade que você hoje exerce, cara, assim, existe um manejo, assim, completamente individualizado de cada um. Fora da uniformidade. Exato. Não é uniforme, é totalmente individualizado, sim. E para isso a gente precisa entender de novo o contexto, né? A dinâmica familiar, né? Qual que é o nível de motivação, né? Qual que é o foco, né? O que o residente busca, quais são as habilidades, quais são os comprometimentos cognitivos, quais eram os hábitos que esse... Bom, você falou de natação, voltei a nadar, por quê? Porque você nadava, chegou até ser federado, e hoje você... resgatou esse hábito. Exatamente. Então a gente precisa entender, né, quais eram os hábitos dessa pessoa, e cada um tem um hábito, né? Por exemplo, eu não nado. Se você me botar numa piscina para nadar, eu falo,
Não gosto, não gostei, né? Eu gosto mais do esporte coletivo, futebol, Sim, com sim. bola, né? Então não dá Uhum. pra gente trabalhar de maneira uniforme na dependência química. Não dá. Uhum. Então cada um segue o seu caminho, realmente. A recuperação ela é individual. E Exatamente. Mota, Dr. Pablo, não existe só uma via de recuperação, tá? Uma outra coisa que eu também desconstruí ao longo do processo, Sim. né? Eu venho de grupos anônimos, enfim, sou companheiro e tudo mais. Então eu tinha essa, até por ter trabalhado e dentro de clínica durante muitos anos, a gente sabe que a vivência ali, né, respira 12 passos Sim. o dia inteiro de uma forma O tempo todo. o tempo todo, e tá tudo bem, né? Tudo bem também, tá, nada tudo, contra. e os 12 passos, é importante dizer, transformou minha vida, né? Se não fosse os passos, talvez muitos defeitos, né, continuariam ali. Então, agora, cada um segue, entende e segue uma via. Não existe só uma via de recuperação. Então, Sim. a gente precisa entender isso também, porque tem pessoas que não vão conseguir aderir, Uhum. né, a um programa de 12 passos, de frequência em grupo, e não tem identificação. Exatamente. Né? Então, a gente precisa também pensar outras para essa opções. pessoa, que ele se sinta, de novo, né, Uhum. confortável, que faça sentido para ele, Uhum. Sim. né? Mas partindo do princípio da abstinência, né? E a gente não tá nem entrando na questão de redução de dano, nem nada não disso, é né? nada disso. Não, A questão não é Não essa. é essa. Não é essa a questão, mas a questão é ter essa individualização mesmo, né? total, Com cada tempo, paciente, entender. Porque a questão de 12 passos não é que a gente. Não que a gente não fale. Nós somos aqui companheiros e tal, a gente fala também. Somos frequentadores de grupo de autoajuda, mas a questão é que, assim, para um tratamento, existe uma questão de individualização hoje em dia. Perfeito. E, assim, mudou-se muitas coisas. Tem pacientes hoje que chegam de forma diferente. Chegam, talvez, como até o Pablo médico, ele pode falar com muito mais propriedade do que eu, talvez. E talvez não, sem dúvida nenhuma, mas a questão, os pacientes hoje chegam de forma diferente. Mudou. E não só com comorbidades, mas chegam de maneiras... As drogas mudaram, Uhum. né? São outros tipos de drogas Muito hoje legal que você chegam, trazer né? isso, Mota. É Muito legal. bacana. São outros tipos de drogas que há 10, 20 anos atrás eram diferentes. Hoje tem outras substâncias, chegam de outras maneiras, tem outras reações, a cultura é diferente, a maneira do consumo é diferente. Então, tem que haver estratégias e modelos diferentes para isso. É isso Não mesmo. dá pra gente só engessar e ficar só realmente com um Naquilo. padrão só. Né? Não tem como. Então, a gente pensando sobre isso. Então, foi muito importante falar com você sobre isso. Quando a gente comentou sobre isso, né? Sim. A questão dos danos que as drogas e que o álcool traz hoje pro paciente. Antigamente, não sou dessa época, mas antigamente a gente via que o alcoólatra, ele chegava na idade lá de 50 anos, 60 anos, que ele começava a ter os prejuízos, né? Começava a ter os Exatamente. prejuízos cognitivos, ou de algum outro De órgão. ordem social e de ordem social. né? As percas, os matrimônios que acabavam. Hoje em dia, não. Né? O álcool começa a trazer prejuízo. O cara que com 20, 30 anos, né? 20, 30 anos, o cara já tem um prejuízo cognitivo muito grande. Já tem uma doença hepática, já perdeu família, já perdeu emprego, já tá em situação de rua, né? É verdade. Então, assim, aí as drogas também, a gente não sabe nem o que o cara tá usando. Antigamente, põe aí, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Cocaína era cocaína, né? LSD, os êxtases, a gente tinha maconha. Maconha era maconha. Hoje em dia, não. Hoje tem... Hoje você não sabe nem a todo maconha tipo, que você tá fumando, né? O que tem dentro daquela maconha, a cocaína, o que tem na cocaína, Sim, sim. o crack, fora as outras modalidades, né? De substâncias que trazem grandes prejuízos cognitivos. Então o cara chega para nós, eu trabalho muito em comunidade terapêutica, o molecada chega com 20, 23 anos, já com o cognitivo, já com um pezinho ali na psicose. Sim. Complicado, né? Né? É complicado. Eu tenho percebido isso. Quando eu comecei lá atrás, em 2008, não era assim, não era a maioria. Tinha, claro, Sim. alguns casos, Sim. né? Mas hoje, olhando hoje o cenário atual, é alarmante. É alarmante, Preocupa mesmo. Tá muito mais agudo, né? Tá Preocupa. muito mais pesado. Então, assim, Sim. famílias
disfuncionais, famílias, né, já destruídas. Então, assim, a gente pega... foi uma fala tua que a gente estava comentando sobre comunidade terapêutica, né? Ainda bem que tem as comunidades terapêuticas, né? Ainda bem que Ainda tem. bem que existem lugares assim. Claro. Porque, assim, é um local que consegue tirar esse cara que não tem mais crítica do que ele tá fazendo com a vida dele, do que ele tá fazendo com a família. Tira ele dali, tenta voltar, né? Deixar ele mais É. centrado. Porque senão a gente tá indo para um caminho avassalador. E sabe o que é o pior? Aproveitando esse assunto, pegando sua fala. Esses pacientes que chegam já com comorbidade, né? Ou pacientes que eu costumo dizer com vulnerabilidade psiquiátrica, eles encontram maiores, e o senhor é médico, vai poder dizer melhor do que eu, eles encontram maiores dificuldades de aderir ao plano terapêutico. Sim. Encontram grandes dificuldades, de verdade. Né? Se a gente for comparar com outros pacientes que ainda mantêm ainda, né, aspectos cognitivos preservados, existe uma distância muito grande, né? De elaboração, de crítica, né? E aí, se também não acerta em diagnóstico e, consequentemente, não acerta, por exemplo, na conduta medicamentosa, isso se torna ainda mais difícil. Mais prejudicial. E agora, as famílias, realmente, o contexto, a dinâmica familiar, essa relação, eu tenho percebido, ela tem chegado muito prejudicada. E cada vez mais, outra coisa que eu percebi que mudou também, cada vez mais, essas pessoas com transtorno por uso de substância, elas têm dependido cada vez mais dos seus familiares. Eles têm os familiares como tábua salvadora. Uhum. Ao mesmo tempo que eles questionam, eu não aguento mais que a minha família decida por mim, eu não aguento mais que a minha família me mande para as internações, eu não aguento mais isso, eu não aguento aquilo, eles também reivindicam Sim. que a família precisa, Uhum. porque é muito por conveniência, né? Sabe? Que a família, por um lado, é como se tivesse a obrigação. É. Então, você percebe, é uma relação que se retroalimenta. E aí, repito, a gente precisa haver um afastamento seguro da codependência pro dependente. E é importante que ambos realmente encontrem um caminho de tratamento, de recuperação, para que depois eles consigam, né? Claro, tem relação, eu falei hoje ainda com os residentes, tem relação que não vai se melhorar, né? Que o resultado do abuso de substância foi tão ruim. Sim. Que devastador, né? Prejudicou a ponto de realmente de não conseguir mais essa reaproximação. Uhum. Então resta, né, esse indivíduo com o problema do transtorno de realmente caminhar pro protagonismo responsável, se assim ele quiser. Isso, ou não. É isso Ou aí. não. Ou Ele não. assumir, né? Eu não. Ele assumir, ele trazer pra ele o compromisso, né? E bancar isso, né? Bancar. É isso Bancar. aí. Bancar. Surgiu até uma dúvida, vocês falando assim, em mim agora, perguntando assim, pra gente, estamos acostumados, né, com esse público, mas para quem também não tem muita afinidade com o assunto, tá tirando suas dúvidas, não tem problema em relação a críticas nisso, mas pensar nessa questão, por exemplo, a modalidade que você trabalha hoje, Cacá, a questão de residência terapêutica, desenvolver um pouco mais, pacientes se sociabilizando. Tem muitos pacientes já passaram por alguns outros tratamentos. Então, essa relação meio simbiótica de família, paciente, talvez esse ciclo, o Pablo também tem essa experiência. Para vocês, ao mesmo tempo, essa relação de talvez super cuidados em algumas situações, ajuda ou prejudica? O que vocês acham sobre isso? Quando você fala em super cuidado, você fala em algo que é disfuncional. Uhum. E aí a gente não tem como não lembrar da palavra controle. Por exemplo, o terapeuta familiar, hoje em dia, é um elemento muito importante para conseguir esse manejo, né? Então, veja, é alguém
exclusivo para a família, que entende desses comportamentos e que vai, de uma certa forma, balizando também, ensinando o pai, a mãe, a esposa, o esposo, enfim, a se comportar diante Sim. do seu ente, do seu familiar. Então, é complicado, Mota, é complicado. E ao mesmo tempo, o dependente químico ou o alcoolista, ele também não consegue se ver longe. Ele não consegue se ver longe. Não se vê. E aí, quando a gente sugestiona o afastamento, qual que é a primeira impressão, né? Nossa. Como assim? Não, vou abandonar. Não. Vou abandonar. É um choque. Isso, o codependente, né? Porque daí aí sabe que tem uma síndrome, né? A síndrome do ninho vazio, né? O cara se recupera, voou, né? Aí a síndrome do ninho vazio. E ao mesmo tempo, o dependente, quando a gente fala do afastamento, e aí a gente fala da tábua salvadora, você fala, cara, precisa afastar da sua mãe nesse momento. Mas é para vocês se protegerem. Para esse cara aqui, como assim? Né? É como se fosse uma parte dele. Mas é a relação que se retroalimenta ali, como se realmente um dependesse do outro. Isso, é dependência. É dependência emocional, é dependência financeira, não é? Tudo. Muito complexo. Então, falar de recuperação, hoje, mais do que nunca, a gente não pode só olhar pro elemento. Não. Não. Nunca deu, né? Nunca. É que hoje a gente tá indo pro caminho que, hoje a gente consegue ver mais, né? Hoje, né, com os estudos, né? Então, assim, a gente consegue entender mais que é por trás do dependente, tem esse monte de gente por trás dele. Antigamente tratava o dependente químico, hoje não. Hoje a gente precisa tratar a família, tratar tudo, a sociedade, e sem culpabilizar, porque, assim, talvez há uns anos atrás era o que tinha com certeza. de possibilidade, né? E teve muitas pessoas que conseguiram, né? Passarem por um momento de superação e conseguiram se tratar mesmo nas adversidades. Nas adversidades, com um tratamento que seja... Não que seja simples, mas foi um tratamento que seja, momentaneamente, é o que tinha de recurso. Sim. Mas aí, por exemplo, aí eu tiro o chapéu pros 12 passos, por exemplo. Também. Porque o cara que se identifica e é um programa de atração e o cara se sente atraído por esse programa, cara, não tem conversa. A família pode estar doente num nível hard. O cara sabe o que ele deve fazer. E o afastamento é uma das primeiras sugestões, não é? Exatamente. Então, né, por exemplo, nesse caso, né, os grupos anônimos, eles são... Percebe? Mesmo não existindo o elemento do terapeuta familiar, mesmo não existindo uma rede, uma equipe multi, o cara consegue. Quantos a gente não conhece? Vários. O cara tá ali, se interna dentro da sala, é grupo, é 90-90. Puta, levanta a mão, pega o encargo e o cara tá indo. Né? E a mãe, oi, filhinho, tudo bem? Né? Mamãe tá aqui, né? A rede facilitadora ainda tá ali presente. Pronta pra dar o, né? Sim, né? Não, que você ia falar. E é onde tem mais gente sobra hoje em dia, dentro de AA. É comprovado cientificamente. É dentro do ar. É dentro do ar. Não tem. E aí a gente pode falar também, já que a gente tá falando de codependência, né? Para não negligenciar, existem os grupos também de apoio para familiar, né? Muitos grupos. Não sei se pode falar aqui, né? A gente tá falando de todas as modalidades. Tem o Naranum, né? Tem o Alanum, tem o Amor Exigente, né? Sim. Então, precisa se sentir atraído também. Porque muitas vezes, né? O primeiro, é aquele negócio, né? Não leve a primeira impressão como base. Da primeira reunião. Continue voltando que funciona. Mas a primeira impressão, às vezes, ela é da... Porra, peraí. Eu não sou doente, né? Quem é doente é ele. Quem quis usar a droga é ele, né? Então... e mesmo pro dependente, quando ele chega, né, na sala de AA, chega na sala de AA, ele fala, não sou isso, não. Não, bicho, não sou desse jeito, não. É negação, né? É negação. Não sou desse jeito, não. Eu costumo dizer que a negação é o amortecedor, a negação é o amortecedor psicológico da minha realidade, da qual eu não estou preparado para lidar. Então, quando alguém me diz, né, aponta para mim dependente,
Não, Não. eu não. Imagina, eu paro quando eu quero. Eu tenho controle, não é? Eu não tô tomando corote ainda. Ainda, né? Ainda, né? Não tô tomando fazendo corote um monte de ainda. cagada Não tô fazendo um ainda. monte de cagada, tô trabalhando ainda. Tem todo um processo, né? Para a pessoa poder chegar e talvez contemplar isso. E aí sim poder ter esse desejo e tal. Não a questão dos grupos de autoajuda, é perfeito. Grupos de autoajuda, assim, cara, é um programa que tá ali, anônimo, gratuito, que assim, se as pessoas realmente seguirem, conseguem. Mas tem alguns casos mesmo que vão precisar dessa intervenção. Sim. Vai precisar talvez do afastamento. E aí sim, possivelmente, para poder voltar assim para a sociedade. E aí ter os grupos de apoio como apoio. Como apoio. Como apoio, Né? porque essa é a intenção, né? No momento da manutenção mesmo, né? Exatamente. No momento da manutenção. Então, percebe? É todo um processo. E a família também passa por esse processo de estágio de mudança, né? A pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. A manutenção. A família também passa por isso. Então, é respeitar o processo de cada um, né? E lá na E o Ibirá tempo. vocês trazem a família junto. Como é que vocês... Fundamental, né? Como é que vocês estão fazendo isso lá hoje? A família é fundamental. Claro, assim, existem alguns casos que, por exemplo, a relação de residente familiar foi totalmente prejudicada, que a gente precisa mediar mesmo. Até o diálogo, né? A gente tem que ser interlocutor. Uhum. Para você ver que nível que chega. Mas, né, outras relações que a gente percebe que existiram algumas problemáticas, mas que nada do que a gente não esteja acostumado, sim, a gente traz, a gente aproxima, a gente motiva, né, essa participação, né, a própria retomada dos vínculos é importante no sentido de que, assim, eles vão saírem para almoçar juntos, saírem para viverem, exatamente, para viver, né? Mas aí agora num outro contexto, né? Uhum. Claro, existe uma preparação, né? Existe a gente constrói, né? A gente constrói, prepara e promove esse encontro. É fundamental. Uhum. Tem que ter, é fundamental. A família percebe, é uma coisa, é muito louco isso, né? Porque ao mesmo tempo, a gente precisa primeiro separar, né? Separar, mas no melhor sentido da palavra, para eles conseguirem se olhar, para daí com responsabilidade a gente aproximar. E aí a gente monitorando no sentido de ajudá-los mesmo, né? Nesse manejo, porque a gente serve, atua ali como agentes moderadores, né? Percebendo o que está acontecendo e não é brincadeira. Não, Imagino. Dizem que eu acho que eu não trabalho com família. Acho que eu já não sei, já deve ter algumas oportunidades. Mas eu acredito que a parte mais difícil aí não é nem o dependente químico. Acho que é a família ou quando você coloca os dois juntos. Eu acho que... Você tá coberto de razão. E a gente, Pablo, a gente precisa ter um cuidado redobrado com família. Família, a gente não pode agir jamais com personalidade com ninguém. Mas às vezes pessoas enxergam a família como um antagonista, como alguém que só prejudica, como alguém que só atrapalha. A gente não pode ter esse olhar. Família a gente precisa carregar no colo, porque eles vêm muito fragilizados. E outra, Sim. eles são reflexo e resultado de escolhas de terceiros. Porque um pai, uma mãe que não usa droga não escolheu usar droga. Quem escolheu usar droga foi o filho. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com a família. Eu, particularmente, as minhas relações com família, elas são cultivadas de uma maneira muito, muito empática. E veja, que eu falei anteriormente, e não precisa ter passado por isso para ter empatia. Afinal de contas, eu tenho 2 filhos que estão começando a adolescência agora. Percebe? Então essa ideia de que só tem empatia se passou ou viveu, não faz sentido. Não, também sou a favor disso também. A empatia, ela cabe em todos os lugares, tudo na vida. De uma forma empática, se você levar, vai ser muito mais leve, né?
Acho que tudo na vida. A começar por si próprio, si né? próprio. É. Porque quando você é empático, você tem menos tendência de ser julgador. Uhum. Aliás, empatia não julga, né? Então, Exatamente, é o numa contrário. Isso. condição de julgar é ruim, né? Pra não ser quem faz, julga e gosta, né? E se alimenta disso, né? Mas Sim. aí é uma outra questão, né? Sim, sim, sim. Uhum. Mas essa questão mesmo que citada, aqui a gente falando bastante sobre isso, que é importante, a questão do tratamento familiar, assim, é bem delicado e muitas das vezes eu já vi algumas famílias até mesmo reclamar dessa falta de cuidado, né? Em alguns lugares e alguns centros de tratamento e até algumas comunidades terapêuticas, né? De não ter minimamente um suporte, minimamente uma informação, né? Então, famílias chegam dessa forma mesmo, Sim. chegam desconfiadas, chegam adoecidas, né? Chegam com uma frustração por ter um filho da forma que está, talvez Sim. não isso que tinha desejado para um filho. E aí, assim, talvez que seja a questão de empatia, acolhimento, talvez. Eu já vi muitos familiares que às vezes, talvez assim, não era nem uma questão de desenvolver um planejamento de tratamento para a família, mas era simplesmente o acolhimento. É. Só isso. Só isso. Porque o familiar não sabe como vai receber esse cara em casa. Não é? Por exemplo, a primeira internação, segunda internação, ele vai para uma comunidade terapêutica, ele fica 6 meses lá. Ele vai sair da comunidade, porque a gente sabe que realmente algumas comunidades, elas não, pela própria estrutura dela, a questão, né, do tratamento da família não é a realidade. Sim. E aí o cara vai sair da internação, ele vai fazer o quê em casa? A família vai receber esse cara como? Que fácil. Se não teve nenhum, né? Não se preparou, né? Não se preparou. Não teve uma nenhuma orientação de como vai fazer. E o cara vai voltar pro mesmo lugar, A mesma né? Com dinâmica. aquela família adoecida, É. né? Aquela família já esperando o pior, E tentando fazer o melhor. tentando fazer o melhor, mas não sabendo como fazer o melhor. Exato. Porque é importante dizer isso aqui, né? É. Para as famílias, né? Porque a gente sabe que vocês fazem melhor. Sim, o melhor. Vocês querem o melhor para os filhos de vocês, né? Então, Sim. E sem a orientação adequada, vocês continuam num ritmo de relação que é igualmente o ritmo de uso do dependente químico, né? Então, estaciona o ritmo de uso, né? Ele sai dessa condição de uso, né? E só que a família, como ela não foi orientada, como ela deve se comportar, ela continua com aqueles padrões. Sim. Os mesmos padrões. Os mesmos Repetindo padrões de repetindo os mesmos comportamento, padrões. E aí, a família, durante o processo de tratamento, é comum que no primeiro início ela se comporte de maneira intervencionista. Sim. Percebe? Né? Por mais que a equipe tome decisão ou balize ali e mostre como deve ser, é justamente esse ritmo de padrão de comportamento da família que coloca ela numa condição de intervencionista. Não, mas não tem que ser desse jeito. Mas faz assim, eu acho, né? Sim. Então a gente precisa, e aí a gente precisa ter esse discernimento, a empatia, o cuidado, até para conseguir dizer para ela, né? Sim. Que não é assim, não é desse jeito, né? Com um argumento realmente plausível para que ela entenda, porque senão ela pode até se sentir ofendida, né? Se sentir, Sim. Nesse é sentido. delicado, Se viu? sentir ofendida, se sentir culpada, Pode ser. Culpada. né? Se sentir culpada. Vocês, a partir também desse pressuposto, mais uma vez, eu gosto de perguntar sobre isso, porque assim, você já teve alguns casos, já passou por alguns casos lá, talvez até, se não for na Ibirá, ou talvez até nas suas outras modalidades de unidades que você tinha, de que a família não concordou com a abordagem de vocês e acabaram abandonando o tratamento? Muito comum. Já, claro. Claro. Vou voltar lá atrás, muito lá atrás. Pacientes, por exemplo, que era muito comum, eu não sei como que é hoje, tá? Eu não, porque eu tô num outro momento, assim, eu realmente não tô acompanhando. O Dr. Pablo pode me dizer melhor. Mas, por exemplo, era muito comum nas comunidades as medidas socioeducativas, por exemplo. Sim. Né? Então, se o paciente ele infringisse o que a instituição entendia como uma regra, uma norma, ele perdia, por exemplo, a ressor.
Uhum. Sim. Perde uma ressô, perde uma Ou ligação. adianta, né? Ou atrasa a ressô, por exemplo. Perde uma ligação. Perde uma ligação. Já aconteceu. Como eu não vou falar? E aí, mesmo explicando Os motivos? os motivos, a família sabotava o tratamento. Então, já aconteceu. Muitos, né? Muito. E tem aquele também do paciente que manipula também, né? Sim, Sim. esse é o Não. tradicional. Né? Sabe qual que é o nome disso? É o paciente poliqueixoso. É verdade. É poliqueixoso. É verdade, é verdade. Ele tá olhando tanto para fora, né? Essa dificuldade dele olhar pro intra, que aí é a salsicha, aí é o steak, aí é o terapeuta, o terapeuta que tá me perseguindo, né? Sim. Mania de perseguição, né? Enfim, o quarto, o companheiro, o cara do lado que ronca. As queixas são sempre as mesmas, né? Mas assim... Aí o que a família faz? Pega esse cara no colo, né? Mas assim, Então, eu vejo isso como que na maioria das vezes é porque a internação foi involuntária. A maioria das vezes é porque foi involuntária. É verdade. E não deu tempo do cara ainda se conscientizar do seu problema. Sim. Então, e aí ele manipula. Aí ele manipula pra ir embora logo. Nas internações voluntárias, lógico, tem algumas comunidades que realmente deixam, falta com algumas coisas. Mas nas internações involuntárias, onde a abordagem, onde a captação, né, foi um pouco mais traumática, o cara que chega lá, ele já chega um pouco mais fechado, né, que a gente fala com a mente fechada, e realmente ele não aceita, e aí ele vai até o final. É verdade. Aí já fica difícil. E se a instituição em questão, a clínica, não tiver uma proposta terapêutica coesa, aí realmente fica mais difícil ainda. Fica muito difícil. Então, assim, motivar esse cara é totalmente diferente, né? É muito mais dificultoso, né? Você trazer esse cara realmente para ele poder entender o que ele estava causando, os danos que ele estava causando, né? O prejuízo que ele estava tendo. Então, isso aí já fica muito mais difícil. Mas super possível, né? É importante a gente dizer que sim, que é muito possível se recuperar de uma vida de uso de drogas. Muitas pessoas se recuperaram, estão em via de recuperação, né? Estão vivendo com qualidade, constituindo família, estudando, se formando, sendo membros produtivos da sociedade. É muito possível. Responsáveis. Então, é muito possível. Sim, com certeza. E só mudando um pouquinho agora, lá na Ibirá vocês atuam somente com dependente químico ou com outras comorbidades? Como é que vocês estão hoje no mercado? Olha, a maioria dos nossos residentes, eles têm relação com o uso de drogas, né? E a maioria também, né, acaba vindo com alguma outra ordem de questão psiquiátrica, né? Certo. Algum outro transtorno, né? TDAH, que é muito comum, né? TDAH é muito comum. A bipolaridade, né? Mas assim, borderline. Tem um paciente depressivo, somente um quadro mais avançado? Hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho, né? Todos eles. Mas a gente é muito criterioso. Quando surge a possibilidade, né, da gente acolher um residente que não tem relação com o uso de drogas, a gente toma um cuidado, a gente tem um olhar mais cuidadoso, porque até como ele vai se sentir, né, num ambiente, porque assim, pro dependente químico, que é dependente químico ou que tem problema com droga, ele já passa por um processo de negação e automaticamente de comparação. Então, às vezes, o que o outro partilha, ou a vida do outro, o que o outro traz, né, serve para ele no sentido de, assim, eu não sou tudo isso, eu não tenho problema. Então, já existe ali uma negação. Então, por que eu estou dizendo isso? Para quem não tem relação com droga, por exemplo, como que é para esse indivíduo? Ali numa atividade terapêutica onde as pessoas estão falando, né, dos prejuízos associados ao uso de droga, e essa pessoa, ela
sei, ela é um esquizofrênico, por exemplo. Então a gente precisa tomar um certo cuidado. Assim, eu dou preferência, até por conta da especialidade, pacientes que têm problema do TUS, né? O transtorno por uso de substância. Né? Sim. Então hoje eu não tenho um residente que tenha um outro transtorno. Uma unidade isolada. Que tenha um transtorno que não seja a dependência. Sim, você tem paciente com transtorno de uso de substância, mas de repente com TAB, né, com borderline. Sim, aí você tem todos. Você tem. Sim. Isso é o comum. É comum. Como a gente está acostumado, né? Não tem como não eles chegarem da forma... Mas isoladamente não. Isoladamente não. Uhum. Já tratei em outros lugares, né? Agora, a gente precisa olhar de uma maneira ainda mais individualizada para essa pessoa. A abordagem é outra completamente diferente. Sim, é isso aí que eu ia colocar. Porque a gente sabe que hoje em dia, né, a tendência da saúde mental, né, no mundo, no Brasil, é aumentar cada vez mais os índices, né? E é assim, e são locais para internação, tanto da parte pública, né? Então, assim, a gente sabe que hoje já não tem mais, né? Internações para tratamento, né? Desse tipo de paciente. Então, realmente acaba vindo a demanda da rede pública, da rede particular, rede de convênios, né? Para tratar os regimes de internação. Às vezes, esses pacientes eles precisam, né, de um período de internação. Né? Por isso que eu queria só realmente saber se vocês hoje estão com isso, porque é uma demanda que está surgindo e é um público que precisa, é um público que está aí. Né? Sim, né? Esse comprometimento da saúde mental hoje, né? Em razão de vários fatores ambientais, vários elementos externos, né? A tela, por exemplo, né? O super consumo das telas, né? De conteúdos, né? Isso tem sido também um dos elementos que tem... Claro que tem toda uma questão também de ordem genética, de herança genética, né? Mas tem tido, especialmente depois da pandemia, né? Sim. Depois da pandemia cresceu demais. A pandemia mudou muita coisa. Mudou. Mas é um olhar, assim, um olhar mais técnico. Eu respiro dependência química desde 2008, então eu já peguei paciente, por exemplo, só com transtorno do jogo histriônico. E do jogo patológico? Ainda não. Não, já peguei um. Mas aí foi na RT que eu trabalhei anteriormente, mas foi muito rápido, o paciente estava em mania, apostando de madrugada, cara, uma loucura. Mas já tive um paciente com personalidade histriônica, que é uma condição, assim, que eu nunca tinha até então acompanhado de perto, e aí eu fui me aprofundar, entender, cara, uma abordagem totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Não dá. Principalmente os pacientes, os borderlines também. Porque tá ali, entre a linha, cara... Esses não... eu tive algumas experiências com borderline dentro de comunidade terapêutica e é muito prejudicial para eles, mas muito prejudicial. É perfil, né? Porque daí não dá. Paciente mais psiquiátrico. Não dá. Então, assim, você via que o prejuízo era muito grande e aí a gente orientava tem que retirar o paciente dali que não convém. Assim, tem que ter realmente, é isso que você está colocando, a gente tem que ter isso é muito legal da sua parte, né? De ter esse tato, né? De ter esse cuidado. Do que faz sentido faz sentido mesmo, né? Do seu olhar, do seu cuidado com o paciente, né? Você olha o paciente para tratar o paciente, né? Você não vê o paciente como mercadoria, como ganho. Você vê o cara como realmente um ser humano que precisa ser cuidado, que precisa ser acolhido, que precisa ser tratado, né? Isso é muito legal. A gente fica muito... Não, isso é muito bacana. E não que não precisam ter, porque assim, eu gosto de falar sobre essa questão, que assim, você faz um trabalho muito rico e precisa ter o ganho. Mas a gente também precisa ter essa percepção de que tem uma demanda dentro da questão de saúde mental que foge também da nossa área de questão de comunidades ou até mesmo qualquer modalidade que seja em relação ao tratamento de TUS, abuso de substância. Então foge, mesmo que os pacientes chegam de uma forma também patológica, desenvolvendo também outras patologias,
Mas tem alguns pacientes com algumas patologias que fogem desse ambiente terapêutico, como comunidade terapêutica. Ele vai precisar de uma questão mais específica, talvez. Sim. Hospital psiquiátrico, talvez algum lugar que não seja tão agressivo, onde ele possa... Um atendimento ambulatorial, um hospital dia, uma internação domiciliar, né? Hoje em dia é muito comum, né? Os ATs realizam esse papel de acompanhamento e internação domiciliar. Então, é isso. Quando a gente fala em gerenciamento de caso, a gente entende realmente o caso. Qual que é a necessidade, o que faz sentido. E aí, de acordo com o que faz sentido para esse indivíduo, para essa pessoa, Exato. traçar a estratégia adequada para ele, né? É isso, né? Tem mudado muito, assim. Tem uma galera muito boa atuando aí, né? Com escuta qualificada, realmente pessoas estudiosas que entendem do assunto. Fim do ano agora vai ter o congresso da ABAD no Rio, né? Vai estar presente? A galera tá lá, eu tô considerando, né, minha permanência lá. Tem colegas que atuam comigo que vão palestrar lá, então a galera tá nesse circuito aí, uma galera importante, galera que olha a dependência química, olha o TUS, o transtorno de uso de substância, de uma maneira muito, muito responsável, cara, muito abrangente, sabe? Eu tenho aprendido muito com essa galera aí, cara, muito, muito. Muito bacana. Legal você falar da sua equipe, assim, né? Quem faz parte, assim, foi... Eu lembro que você falou, só pra gente também tá falando sobre algumas pautas que a gente sempre põe, né? Sobre a sua equipe. A que faz arte-terapia, musicoterapia também. Você podia falar da sua equipe pra nós também? Falo sim. Nós temos a doutora Ana Paula, que é a Ana Paula, psicóloga, né? Ela tem larga experiência com dependência química, atuou por mais de 15 anos no CAPS-AD, de Itapecerica da Serra, especialista em dependência química e sexualidade. Nós temos a Glau Cardoso, que é arte-terapeuta na linha junguiana, né? Ela também faz as sessões ali em média 2h30, 3 horas, né, de imersão com os residentes. Todo o trabalho que ela realiza, embora seja em grupo, é um trabalho individual, então cada um realiza ali o seu trabalho específico de acordo com, de novo, né, com o que faz sentido para ele, naquele momento. Nós temos o Vinícius Hirata, que é um musicoterapeuta, e os nossos plantonistas, que são, né, os linha de frente ali que ficam full time, o tempo todo. Full time, exatamente, com escuta qualificada, né, acolhimento. E, tem a Lu, né, também, não posso deixar de falar da Lu, que é cozinheira também, cozinha muito bem, uma querida lá. Parte super importante, hein, Lu? Né, moto? Cara, eu, de novo, assim, eles que fazem a coisa acontecer, cara. Eu tenho uma relação muito boa, assim, com todos. Eu tenho uma relação muito boa com os residentes, com os nossos residentes. Eu construo uma aliança terapêutica muito importante, né? E eu acho que é isso. Eu tenho muito orgulho da equipe, do que a gente tem construído lá, do que a gente dá proposta. Sou muito realizado em relação a isso, sabe? Você tá com uma coisa muito diferente. Quantos residentes hoje? Hoje eu tô com 8, né? 8. A gente trabalha com 10, né? É muito volúvel, né? Então a gente acaba saindo 2, entra 1, a gente sabe como que é, né? Sim. Mas sempre tem gente. É importante falar isso, porque esse é o diferencial, porque a residência terapêutica, ela trabalha num número menor de pacientes. Muito reduzido, né? Totalmente diferente. É qualitativo. Exatamente. Isso qualitativo. Totalmente. E que coloca a gente numa condição, né, de conseguir orientar a família. Sim. Porque, quando eu tive minha clínica, por exemplo, em 2009, vou colocar 2010, que já estava mais consolidada, com 80 pacientes, não tem como. Não tem como, cara. Você dá um suporte. A não ser que eu tivesse um espaço, por exemplo, para fazer um espaço coletivo só para isso, né? Então, no cenário de hoje, na RT, por exemplo, cara, a gente consegue esse nível de qualidade. Então, a gente percebe que uma determinada mãe, por exemplo, está precisando de um direcionamento específico, então a gente agenda o horário com a psicóloga,
E aí a sessão de 1 hora com a psicóloga, né? Uhum. Eu mesmo tô sempre em contato, as famílias me ligam, mandam mensagem, e aí eu vou manejando, vou conduzindo a relação. É isso, a gente serve como um mediador mesmo, né? Para melhorar as relações. É muito complexo. É um trabalho... Não é fácil, assim. Não é fácil, não é fácil. Eu que transitei, que passei, né? Atuei em remoção, atuei como AT, atuei como diretor de tratamento, né, da minha própria clínica. Hoje atuo com residência terapêutica. O trabalho de hoje, ele é um trabalho bastante difícil, eu posso dizer, porque existe um elemento que é o elemento que a gente precisa se preocupar, que é eu não digo responsável por tudo, mas é o que prejudicou muito, que é a droga. Então, quando eu falo em portas de autonomia, e a residência, ela promove a inclusão, né? Essa autonomia mesmo, propriamente dita. Então, a gente cria situações para que esse paciente experimente essa liberdade. Então, ele está sujeito, ele está exposto, ele está vulnerável. Né? Ele tá, a qualquer momento pode acontecer. Então, a gente precisa estar muito atento com isso. Exatamente. Então, o fator droga, o fator álcool, a substância, ela se faz mais presente e a gente precisa ter uma atenção, um cuidado maior nesse tipo de modalidade. Porque é o que está valendo, é o que está valendo, né? A hora que realmente a recuperação começa de verdade. Uhum. Depois da internação. É isso aí. Depois da internação. Exatamente. Depois da internação. Pós, né? Um pós-tratamento. Sim. Exato. Pode ser que seja um pós-tratamento. Mas assim, é interessante ele falar sobre isso, né? Porque eu consigo observar também na questão de residência terapêutica como um tratamento na questão de autonomia, né? Resgate de autonomia, sociabilização. Através disso, existe muito mais risco em relação a um possível lapso, um possível recaída. Então tá muito mais exposto. E vai acontecer. E se acontecer vai também. Acontecer. É uma coisa. Se acontecer. Sim. Só que a gente tá ali pra isso. Porque, assim, pra veja, preparar o cara. É muito diferente quando isso acontece com alguém que inicia um processo de recuperação sem uma retaguarda. Sem uma retaguarda, qual que é a tendência? Continuar. Voltar ao padrão. Daí, com essa retaguarda, a gente consegue observar, a gente consegue monitorar, a gente consegue, junto com o residente, tentar entender o que aconteceu. E mais uma vez, né? Metacognição. Vamos lá, né? A capacidade, o que tá te faltando, né? Porque não é a recaída, né? Muitos falam assim, eu já ouvi um cara falar assim, pô, é como se eu tivesse vendado em recuperação. É como se eu tivesse vendado e aí, de repente, quando alguém tira a minha venda, eu tava com a minha droga de escolha e usei. Não é assim. Não é. Só que com esse comprometimento do abuso, é como se fosse... Mas é isso aí, fala isso aí. Mas pra ele é isso. É isso, Mas pra ele foi isso. Então, a gente também... Percebe? É muita coisa. Assim, é muito complexo. Pra ele foi isso. A gente tem que fazer com que... Sabe aquela famosa frase que a gente já ouviu muito dentro de grupo, dentro de clínica? Se percebe? Companheiro, se percebe. Sim. Você não tá se percebendo. É isso. Se perceber é a capacidade de monitorar a sua própria consciência. Porque daí, quando eu me monitoro, eu diminuo os fatores do quê? De risco. Eu me antecipo, né? Eu me antecipo, eu consigo avaliar o risco. Porque dependente químico, se ele tá num modo piloto automático, ele não avalia risco nenhum. Se eu dissesse pra você assim agora, por exemplo. Ó, chave desse carro aqui. Esse carro, vocês já foram pra praia, Ubatuba? Sim. Tamoios? Sim. Essa chave aqui, você tem família, né? Tem. Você, sua esposa. Tem filhos. Essa chave aqui, desse carro, você vai pegar, vai pra Tamoios. É um carro totalmente, 100% modo piloto automático.
Vai você e sua família para Tamoios, para Ubatuba. Como que é para você essa ideia? É uma ideia meio que arriscada. Para Tamoios é meio arriscado. Então, essa metáfora, essa analogia é o risco que o dependente químico corre vivendo uma vida no modo piloto automático. Ele precisa sair do piloto automático. Ele precisa ter essa ideia, ele precisa ter a capacidade de se monitorar. Exatamente. Chegar limite. E não dá pra se pôr em risco, né? Não dá, né? Não dá. O dependente químico não pode se pôr em risco. O preço é muito caro, né? O preço é muito alto. O preço é muito alto. O preço é muito alto. Preço nenhum, acho. Dentro disso tudo assim, pra gente falar, eu tava lembrando aqui de umas questões que a gente falou. Você dentro dessa modalidade de tratamento, não, porque é claro que a gente, saindo numa questão meio robótica, mas você consegue ter uma análise de uma questão de eficácia, não ter um percentual, mas assim, entender... Porra, Mota, você vai me colocar nessa mesmo. Pode colocar nessa, eu falei que ia colocar ele nessa. Tô brincando, mas não é estatisticamente. Não é uma questão de estatística, mas você consegue ter na sua ótica, na sua visão, existe uma eficácia muito grande a questão de... Mota, depende o que você entende e enxerga como eficácia. Depende o que você enxerga como recuperação. Eu tenho pacientes, por exemplo, que vêm de uma condição de uso muito abusivo, por exemplo, e que hoje trabalha, por exemplo, a redução de danos, porque é o que faz sentido para esse paciente nesse momento. Uhum. Porque quando a gente fala, por exemplo, em abstinência total, tem paciente que não necessariamente vai começar o tratamento com a abstinência total. Sim. Certo? Então, claro, se a gente for falar em eficiência e eficácia, né? A eficácia já é algo que foi resolvido, foi solucionado. Mota, eu não teria um número para te dizer aqui, vou ser bem honesto. Agora, eu prefiro pensar que quando a gente fala em tratamento, em promoção de saúde para dependência química, é promover a qualidade de vida para esse indivíduo de alguma maneira. De alguma maneira. Então, por exemplo, a gente fala de redução de danos. Quando alguém sai de uma clínica, de uma internação, que se propôs a fazer um tratamento e vai, por exemplo, para uma internação hospitalar ou para uma residência terapêutica, ali já está no processo de redução de danos. Sim, de alguma forma, se for pensar de uma maneira, dessa maneira, é isso, sim. Porque se esse indivíduo, por exemplo, não estivesse ali naquele local, como é que seria? Então ali, o que a gente já não reduz de um possível dano, né? Que redução de danos a gente não é só o cara substituir uma droga, não. Tem nada ou diminuir, né? Então você percebe, então são coisas que assim, que a gente precisa olhar de uma outra maneira. A gente tem que sair daquela ideia, daquela rigidez cognitiva. Sim. É isso, é aquilo, não, é assim que, se não for assim, não tem esse negócio. Né? As drogas, elas estão, como eu posso dizer, elas estão se modificando, né? Se modificando, né? Agora, ainda que as consequências, os prejuízos cognitivos, os prejuízos sociais, né? Por ser uma doença biopsicossocial, ainda estejam crescendo, estejam se potencializando, estão chegando cada vez mais comprometidos, o mecanismo, o padrão de mecanismo da doença, a nível comportamental, ele é o mesmo. Mesmo. Não é? Então, ela se manifesta da mesma forma. Então a gente precisa... Pelo menos isso não mudou. Não, isso é o não é? Então, padrão. Mas a gente precisa ter essa flexibilidade. Então, para mim, é relativo. Eficácia. Você entendeu? Sim. Faz sentido. Não, faz sentido. Eu gosto de bom perguntar. Debate, né? Abrir para um bom debate. Faz sentido. Mas eu acho muito bacana em relação a isso, porque eu gosto de pensar assim. Essa é a minha maneira, é óbvio. É óbvio que tem público que vai estar pensando, talvez, até enxergando vídeo e até assistindo vídeo. Não, mas qual que é a porcentagem, né? Porque às vezes algum tá ali, às vezes não sabe, quer saber. Mas
assim, na nossa visão, talvez aqui até coletiva entre nós, para mim, assim, a questão de tratamento, para algumas pessoas que já passaram, sair daquela questão de mito, né, de rigidez, como você propriamente falou, porque eu observo que as pessoas hoje em dia também, em relação ao tratamento, ela tem um efeito acumulativo. Eu vi até um psicólogo, eu fiz um vídeo até sobre isso, falando sobre isso, porque existe isso mesmo. Tem algumas pessoas que estão ali, ela foi para um tratamento, talvez, né, naquele momento ela não teve, talvez, uma adesão que seja adequada, passou por mais alguns tratamentos, isso não quer dizer que ela acabou perdendo, talvez, né? Ali foi um começo, né? Foi um começo. Ali foi um começo. Foi um começo. Concordo. Então eu consigo observar que essa questão é uma questão meio acumulativa. Foi experiências que ela foi acumulando até ela conseguir realmente entender, né, em relação ao processo que ela vinha vivendo, o risco que ela vinha correndo, para poder hoje ter, sim, uma eficácia. Fundamentar a necessidade e a importância. Concordo. Então eu tenho essa ótica em relação a isso, né? Até mesmo para as pessoas entenderem, porque é muito individual a questão, né? A questão de tratamento, falar sobre dependência química é muito complexo. Não dá pra gente ter uma estratégia específica para um igual a todos, né? Não tem como. Cara, eu tenho um residente que assim... que foi o que eu falei. Ele vem de uma relação de abuso de múltiplas drogas. E hoje, por exemplo, ele diz: eu tenho um grande problema com cocaína. E é importante a gente validar isso. Sim. É importante validar isso. Não dá pra... E essa é a escuta qualificada. Eu acho que essa que é a escuta, que é o que eu digo, né? A escuta que realmente acolhe, ela é mais potente do que a fala que impõe. Porque se eu devolvo pra ele, eu falo, não, cara, seu problema são todas as drogas, por exemplo. Acabou. Não é? Então, quando ele me traz essa informação, então essa é a sua batalha hoje. Então vamos trabalhar em cima disso. Beleza. Porque é o que ele pode, daí mais uma vez, quando a gente fala da avaliação neuropsicológica, do que o residente, o indivíduo, ele consegue devolver, o que ele consegue devolver, ele está comunicando. Ele falou, eu estou disposto a não usar esse tipo de substância agora. É ótimo. Então a gente vai monitorar. Ele faz os testes toxicológicos. Porra, o cara vibra pra caramba quando dá negativo. Porra, eu não vou validar isso, eu não vou comemorar com esse cara. E num segundo, terceiro momento, através dessa aliança terapêutica, fala, cara, vem cá, irmão. Começa a amadurecer a possibilidade de você ficar 30 dias sem beber. Pra você ver como que você funciona. O que vai acontecer? É verdade, né? Você percebe? Então, se eu tivesse, naquele primeiro momento, imposto uma fala ali, talvez não teria, né? Toda essa magia do vínculo terapêutico, do acolhimento, teria caído por terra. Percebe? Então, a gente olhar, a gente entender o contexto. Então, quando a gente fala em individualidade, eu olho, enxergo, entendo o contexto e eu não ponho todos os residentes dentro do mesmo balaio. Cada um é cada um. E de verdade, cada um é cada um. Isso é importante. Isso é importante. Porque essa é a chave, né? A chave é a individualização. Eu acho que a parte mais importante é isso aí, é entender a questão individual de cada um. Individual de cada um. Assim... são indivíduos diferentes, como a gente vinha falando, e falamos sobre isso hoje, até meio repetitivo, mas é importante falar, as coisas mudam, assim, não é desmerecendo, é muito bacana entender que há 40 anos atrás a gente não tinha todo esse manejo, a gente não tinha talvez todas essas opções. Essa compreensão, esse entendimento, um estudo maior, né? Não, e pode ser também, viu, Mota, que alguém veja e pense, cara, o que vocês estão falando aí eu não concordo, e tá tudo bem também. Não tem problema nenhum. Tudo bem, é verdade, porque às vezes a gente tá aqui e tá falando e parece que o que a gente tá dizendo aqui é verdade absoluta. Não, é só o que a gente entende. E pode ser também que amanhã mude, né? Não, isso aí, então, isso é fato, né? Daqui 5 anos, não tenho dúvida que vai mudar. Vai estar muito melhor do que agora. Eu acho que foi muito bom, foi muito rico, muito construtivo.
Muito bom. A gente aprendeu muito, tenho certeza que a comunidade também aprendeu muito. Eu acho que para a gente finalizar, eu gostaria de sempre terminar com essa pergunta. De tudo que a gente falou aqui, né? De tudo que você vem construindo, que você Sim. tem de conhecimento, né? Da sua bagagem, né? Das suas opções terapêuticas. Você constrói com o paciente, você luta com o paciente e se nada deu certo, quando nada dá certo, qual que é a sua posição quando nada dá certo? Qual que é o seu próximo passo? Você diz em relação a mim, Não, ao tratamento. ao tratamento. A gente precisa discutir, né? Precisa discutir em equipe para entender, né? E diagnosticar o porquê que não deu certo. E aí, alinhamento de expectativa, né? Adotar novas condutas. O que não pode, o que não deve acontecer é desistir. Se o indivíduo, aquele que se propôs fazer um tratamento, seja ele qual for, ele se mantiver com algum nível de motivação, a gente tem sempre que investigar, a gente tem sempre que sentar, discutir o caso. E o mais interessante, vou falar dentro do contexto de RT, tá? Com esse indivíduo presente, o que faz sentido? Faz sentido para você? O que parece para você, Mota? E ouvir também e validar. Porque ele é parte importante do processo. E a gente precisa ouvir também. Então, isso é o que se aproxima mais do que a gente fala de humanização, né? De tratamento humanizado mesmo. Não decidir, por exemplo... Claro que existem as reuniões de equipe, as discussões de caso, que, né, num primeiro momento, ele não se faz presente. Mas num segundo momento, não é trazer para ele de uma forma já construída, falar, tá aqui, é isso que você vai fazer. Não. Quando a gente fala em protagonismo, em assumir o protagonismo e autonomia, Sim. Se a gente não coloca essa pessoa como coparticipante das decisões, não faz sentido nenhum, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que é isso aí. Acho que eu não sei se eu te respondi. Era isso mesmo, Era o que eu sempre gosto de ouvir, e é o que eu tenho também como pensamento também, é não desistir e rever, né? Por que errou, onde que a gente errou, né? Estudar de novo o caso, vamos sentar, colocar o paciente junto, falar onde é que a gente está errando. É isso aí. Onde é que a gente está errando, né? Porque você falou, ele faz parte, mas a gente também, então assim... Se ele errou, é porque, de repente, a gente errou. É um time, né? É um time. É um time, errou, claro. Né? A gente errou, a gente tentou por um caminho, o caminho não deu certo. Vamos rever. Né? Não desistir nunca, porque sempre deu certo, né? Sempre vai dar certo quando a gente procura o caminho correto, né? Não tem... Quando a gente faz o que a gente está disposto a fazer de maneira correta, de maneira honesta, não tem por que não dar certo. Exatamente. Se todas as equipes dentro de um centro de reabilitação tivesse esse feeling de entender que muitas das vezes assim, a rigidez não faz tanto sentido, talvez a gente precisa rever até a metodologia, a abordagem que a gente faz com o paciente, talvez teria assim várias possibilidades para várias outras pessoas, ou alguns mesmo, estarem de forma diferente, não teria passado por uma experiência traumatizante dentro de um centro de reabilitação e poderia ter esse vínculo terapêutico de uma forma muito mais fácil, né? Isso mesmo. Profissional, né? Profissional. Porque o que encanta, que eu tenho percebido, né? O que encanta o paciente é o profissional, aquele que está do outro lado, ele conseguir transitar de uma maneira espontânea na simplicidade, mas também com conteúdo técnico e científico. Entende? Então, essa galera que tá chegando, que adquiriu aí o transtorno por uso de substância, é uma galera, ainda que com essas complicações, né, cognitivas, é uma galera muito inteligente. E eles já são inteligentes por natureza, por serem adictos. Sim, sem dúvida. Então, eu penso que é isso, né? Sem contar a empatia e tudo mais, mas o cara que tá ali atendendo, ele precisa ter essa habilidade de transitar.
Uhum. Na simplicidade e também sabendo o que ele tá falando, entendeu? Acabou. E aí a coisa flui. A relação terapêutica, ela vai. Ela vai. E aí toma cuidado com as expectativas, porque cada um tem o seu tempo. Né? Exatamente. De maturar, de desenvolver realmente maturidade, de aprender com o enfrentamento, né? Que é acumulativo. É acumulativo. Quando eu supero um obstáculo e eu aprendo, eu acumulei uma habilidade. Uma habilidade. E aí, esse processo ele vai se acumulando mesmo. Uhum. Não é? Eu também concordo com isso. Muito bacana. Muito bom. Muita informação, muita informação. Eu quero que você deixe aí a residência terapêutica Ibirá, né? Fala do seu local. Né? A gente Qual vai que é o seu deixar, endereço, mas vamos deixar ali as também. redes sociais de As vocês redes aí. sociais, as O mídias. site, sociais, vai deixar né? tudo certinho. Para quem procura realmente aí, talvez, só procurar nas mídias sociais. Ibirá Residência Terapêutica. Muito importante. A gente vai deixar isso lá. Vamos deixar ali embaixo ali mesmo o link também. Vai deixar. Das mídias sociais, né? O endereço também, os telefones de contato para tirar dúvidas, pesquisar, modelo de tratamento diferente, muito importante. Uma pessoa muito humanizada, com capacidade realmente para estar desenvolvendo uma qualidade de tratamento. Hoje a gente busca muito isso. E trazer sempre informação para vocês aí. Né? Quero agradecer sua presença, viu, Cacá? Muito obrigado mais uma vez. Né? Não, Tá eu que tenho que agradecer. Aproveitar o espaço, dizer que foi uma grata surpresa. Fico muito feliz de ter te conhecido, Mota. De coração mesmo, um cara do bem. Primeira vez que eu te vi, a gente conversou, enfim. Você foi até a RT, a gente tomou um café, bateu um papo. Então, muito bom saber que existem pessoas como você na área. E de quebra de presente, conheci o Dr. Pablo. Muito feliz também por te conhecer. Eu acho que é isso, a gente... Dentro dessa comunidade, essa unidade em comum, né, que promove saúde, a gente precisa de pessoas assim, né, engajadas, com mentes sérias, e isso a gente percebe, né? A gente percebe, é rápido, legal, não é? Bom. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, me senti muito à vontade, muito confortável aqui com vocês. Foi bem gostoso. Foi. A gente, aqui na questão com nós, a gente é assim, a gente quer trazer informação, mas também de um modo simples, humilde, aberto para todos os públicos, sem exceção, né? Sem exceção, a informação é para todos os públicos. E acho que foi essa a nossa intenção sempre. E acho que esse a gente conseguiu alcançar. Sim. Não tem 1h50, pô. Está aí. Resenha. Eu te espero lá na Ibirá, hein? Vamos lá, a gente vai sim. Vamos lá. E eu tô devendo pra ir. Faz tempo que eu não vou pra lá e eu vou ir lá. É porque vai sim. precisam ir, porque é o seguinte, eu vim da Zona Oeste, eu tô aqui na Vila Carrão. 1h e quanto? 1h50 de carro, eles estão me devendo uma visita lá, hein? Vamos ver. E ó, eu tô a 700 metros do metrô. Estação São Paulo Morumbi. Aqui eu tive que vir de carro, mas com o maior prazer. Maior prazer, pra mim foi muito bacana, tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, comunidade. Até mais.